Pessoal, tudo beleza? Seja bem-vindo. Esse é o nosso episódio número 5 aqui do canal e também é o episódio número 4 da nossa série Programação Sem Mistério. Hoje eu trago uma nova linguagem de programação. A gente jamais citou ela por aqui e você já vai conhecê-la em breve. Bom, o meu nome é Diogo, você está no canal Talk Code, eu vou soltar a vinheta e eu volto. É rapidinho para a gente começar a trabalhar com essa nova linguagem de programação. Como você leu na thumbnail desse vídeo, nós vamos utilizar a linguagem Go hoje para fazermos este exercício. O contexto deste exercício é o seguinte: a gente vai implementar uma lógica e nessa lógica a gente vai estar numa missão de um jogo de RPG. A personagem principal desse jogo é a Annalyn, ou Annaline. Eu coloquei Annaline. E ela é uma garota corajosa, ela tem um cão de estimação que é feroz e também é leal. E olha só o que aconteceu, um desastre aconteceu porque a melhor amiga foi sequestrada enquanto ela procurava frutas na floresta. Então o objetivo é a Annalyn encontrar a sua melhor amiga, libertar ela. Opcionalmente, ela leva o cachorro dela nessa missão. E aí é que começa o nosso papel como programadores neste exercício, ou como simples resolvedores de problemas. A gente tem algumas condições, porque, veja bem, quando a Annalyn ela encontrar os sequestradores, e ela vai ter que considerar algumas ações do que ela vai poder realizar para libertar essa amiga dela. Olha só a primeira opção que ela tem aqui. Ela pode fazer um ataque rápido. Um ataque rápido pode ser feito se o cavaleiro estiver dormindo, pois leva tempo para ele vestir sua armadura, então ele fica vulnerável. A segunda maneira é a seguinte: o grupo pode ser espionado se pelo menos um deles estiver acordado, né? Caso contrário, se todo mundo estiver dormindo, a espionagem é perda de tempo. Uma outra opção que ela tem é sinalizar prisioneiro. O prisioneiro pode ser sinalizado usando sons de pássaros se estiver acordado e o arqueiro estiver dormindo, pois os arqueiros são treinados em sinalização de pássaros para que possam interceptar a mensagem. E também nós temos uma última opção, que é libertar o prisioneiro. A Annalyn pode tentar entrar de uma forma furtiva no acampamento e libertar o prisioneiro. Só que isso aqui é arriscado. Só vai dar certo de uma dessas duas formas. A primeira delas: se a Annalyn tiver o seu cachorro de estimação com ela, ela pode resgatar o prisioneiro se o arqueiro estiver dormindo. O cavaleiro, ele está com medo do cachorro, e o arqueiro não terá tempo de se preparar antes que a Annalyn e o prisioneiro possam escapar. Muito bem. E a segunda forma é: se a Annalyn não tem o seu cachorro, então ela e o prisioneiro devem ser muito furtivos. A Annalyn poder libertar o prisioneiro se o prisioneiro estiver acordado e o arqueiro e o cavaleiro estiverem dormindo. Mas, olha bem, se o prisioneiro estiver dormindo, eles não podem ser resgatados. O prisioneiro ficaria assustado com a aparição repentina de Annalyn e acordaria o cavaleiro e o arqueiro. Então a gente tem uma situação aqui bem delicada para resgatar essa melhor amiga da Annalyn. E como a gente está trabalhando com linguagens de programação, vamos olhar aqui para o nosso código agora para tentar entender como que a gente vai implementar essa solução para a gente poder de fato executar essas 4 tarefas de uma forma correta, né? Ou de uma forma que seja assertiva. Afinal de contas, existem diversas formas de a gente resolver esse exercício. Vamos para a primeira aqui, olhando para essa tarefa 1 aqui, que diz o seguinte: verifique se um ataque rápido pode ser feito. Você se lembra qual que era a condição para o ataque rápido? Vamos ver aqui. O ataque rápido ele pode ser feito se o cavaleiro estiver dormindo, pois leva tempo para ele vestir sua armadura. Então ele fica vulnerável. E aqui na tarefa 1, ele dá uma amostra de como que isso seria feito usando essa função aqui, a CanFastAttack. Olha só uma coisa interessante, olhando para a função aqui, você pode perceber nas demais funções também, que na linguagem Go, a gente declara uma função de mais linguagens que a gente utiliza. Né? Então a gente coloca a palavra reservada float, colocamos o nome da função, a gente coloca o parâmetro, e perceba o seguinte: a gente está tipando os parâmetros. E por que a gente está fazendo isso, né? Essa tipagem, dizendo o tipo de parâmetro, né? Porque a linguagem Go é uma linguagem fortemente tipada.
Isso significa que os parâmetros e também os retornos, eles precisam ser tipados. Ou seja, a gente precisa dizer que tipo de parâmetro é aquele, que tipo de retorno é aquele. Por isso que a gente tem o nome de um parâmetro aqui, a gente tem o tipo dele, e depois do parênteses, a gente tem de novo um tipo, e esse tipo é relativo ao retorno dessa função. Então, olha o seguinte, essa função do ataque rápido, ela recebe o parâmetro que informa se o cavaleiro está acordado ou não. Esse parâmetro ele é booleano, então ele só pode ser true ou false. E da mesma forma que o parâmetro ele é booleano, o retorno é booleano também. Aqui nós temos uma mensagem de erro que é frequentemente utilizada também em Go, que é o panic. E a gente coloca entre aspas ali, entre parênteses e aspas, né, uma mensagem, ele vai exibir uma mensagem de erro. Então a gente vai apagar essa mensagem, a gente vai começar a implementar a lógica do ataque rápido. Então, se a condição é com base no estado do cavaleiro, e o cavaleiro ele precisa estar dormindo para o ataque rápido funcionar, no nosso cenário em que a gente tem aqui uma variável que define o cavaleiro estar acordado ou ele está dormindo, no caso aqui, e a gente está atribuindo o valor de true, né? O exercício está atribuindo o valor de true para o cavaleiro estar acordado. Então, o cavaleiro está acordado, porque recebeu o true, foi atribuído esse valor a essa variável. Agora a gente pegou essa variável que tem o true dentro e a gente passou ela para o parâmetro. Então a gente imagina o seguinte, essa variável aqui, ela já tem um valor booleano de true, porque nós criamos essa variável, o exemplo criou a variável e atribuiu o valor de true. Então, se a gente só pode executar um ataque rápido se o cavaleiro estiver dormindo, a gente precisa que o valor dessa variável seja um valor contrário àquele que a gente está recebendo, não é verdade? E para isso, é bem simples, a gente vai escrever aqui return, nós vamos digitar aqui o nome da variável, e a gente vai vir na frente aqui e nós vamos colocar o ponto de exclamação, que ele vai negar o estado da nossa variável. Então, sem o ponto de exclamação, a gente estaria retornando true. Só que se retornarmos true com o cavaleiro sinalizado de estar acordado, a gente não conseguiria fazer um ataque rápido. Então a gente precisa negar o estado atual do cavaleiro. Se ele é true, a gente põe um ponto de exclamação, a gente está negando. Então ele não está acordado e com isso a gente consegue fazer essa primeira tarefa. Vamos só executar aqui para ver se vai funcionar, se vai rolar e se o ataque rápido ele pode ser executado ou não. Olha só, a tarefa 1 ela foi aprovada, ela passou nos testes. Ele inclusive tem um teste 2 aqui, se a gente puxar aqui para o lado, a gente consegue ver em mais detalhes aqui o que está acontecendo, né? Bom, então basicamente o cavaleiro estando dormindo, a gente consegue executar o ataque rápido, né? Se passar como valor falso, ele vai esperar o valor true, né? Porque imagina que agora isso aqui não é mais true, é false. Se a gente vai retornar aqui false e negando o estado atual, que seria o false, nós negarmos o false, nós estamos atribuindo o valor de true, digamos assim, ou melhor, retornando o valor de true com base no estado atual que está sendo negado. Né? Muito bem, a gente conseguiu então a nossa primeira tarefa. Vamos para a segunda para a gente conhecer o que vai acontecer aqui. Ó. Verifique se o grupo pode ser espionado. Lembra que a gente comentou que o grupo ele pode ser espionado se pelo menos um desses personagens estiver acordado. Se está todo mundo dormindo, de nada adianta a gente espionar, não é verdade? Então vamos aqui apagar de novo essa mensagem de erro que tem aqui e vamos começar a implementar a lógica. Vamos pensar o seguinte, se precisa que pelo menos um esteja acordado e a gente consegue observar aqui que se esses estados eles forem passados nessa função aqui, né, ou seja, esse primeiro parâmetro que é do cavaleiro estar acordado for passado como false, o arqueiro estar acordado for passado como true e o do prisioneiro false, ele espera o output, né, a saída dessa função, o retorno da função, ele espera que seja true. Por quê? Porque tem um deles que está true, ou seja, ele está acordado. Né? Então, de que forma que a gente demonstra isso no código? Basicamente, a gente pode retornar da seguinte forma, né? A gente juntar esses valores que a gente tem, essas variáveis, né? E a gente retornar fazendo uso do operador OR. E aqui a gente pode demonstrar isso fazendo o seguinte, ó. Eu escrevi a variável do cavaleiro, vou colocar o OR, essas duas pipes aqui, né, as barrinhas em pés, são o significado de OR. A gente poderia também escrever OR, que funcionaria da mesma forma. E aqui a gente vai escrever as demais variáveis, vamos colocar mais um operador OR, e a gente vai colocar aqui. Beleza. Então, basicamente, a gente está dizendo o seguinte, olha,
uma dessas três variáveis vai retornar true. Precisa retornar true para que a gente possa espionar. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Se ele não vai dar nenhum erro para nós nessa tarefa número 2. Afinal de contas, a gente está trabalhando com valores booleanos. Aí, olha só o que ele comentou aqui para nós. Uma das variáveis, possivelmente eu escrevi errado, porque ele falou assim, ó, que indefinido, o prisioneiro is awake. Eu realmente coloquei um i aqui, não foi intencional. Coloquei um i onde não deveria, e aí ele retornou um erro para nós. Vamos executar de novo aqui, para ver se agora ele retorna para nós alguma coisa. Beleza, ó, a gente passou em todos os testes, fomos aprovados em todos os testes, porque pelo menos um dessas variáveis retornar true, show de bola. A gente avança para a próxima tarefa, né? Então o grupo ele já pode ser espionado. Vamos para a tarefa 3. O que diz a tarefa 3? Uma função que recebe então dois valores booleanos, olha só, indicando se o arqueiro e o prisioneiro, respectivamente, estão acordados. Então, essa função ela vai retornar true, ela pode ser executada se o prisioneiro estiver acordado e o arqueiro estiver dormindo. Muito bem. Ele dá um exemplo para nós aqui, dizendo o seguinte, olha, se o arqueiro estiver acordado, ou melhor, está dormindo, né? Porque ele está acordado, atribui falso, então ele está dormindo, né? Não está acordado. E o prisioneiro estiver acordado, ele recebe um true, então espera-se que retorne o valor de true. Muito bem, então vamos implementar isso aqui. Não foge muito do que a gente já fez ali nas funções acima, né? Então se a gente retornar aqui que o prisoner is awake, ou seja, ele está acordado, isso é um true, e ao mesmo tempo a gente tem que o arqueiro não está acordado, olha só, vou colocar o sinal de negação dizendo que ele não está acordado. Então, nesse cenário aqui, a gente consegue satisfazer aquilo que a tarefa 3 está pedindo para nós. Talvez vá acontecer um pequeno detalhe agora, que a gente vai botar para executar, com relação à ordem, né? O exercício ele falava sobre respectivamente, mas aparentemente não deu nenhum problema aqui. Achei que pudesse dar um problema no sentido de que tivesse que respeitar a ordem do arqueiro e do prisioneiro, mas somente a nomenclatura aqui de recebimento dos parâmetros, está tudo certinho. Muito bem, então a gente conseguiu aqui resolver a tarefa número 3 para verificar se o prisioneiro podia ser sinalizado ou não. Nesse exato momento, quero fazer uma observação com relação aos parâmetros que são passados nessas funções aqui da linguagem Go. Perceba que na primeira função a gente está colocando o nome do parâmetro e depois a gente está dizendo qual é o tipo dele. Mas se a gente olhar agora na função 2 e também na função 3, e isso se repete também na última função, a gente está passando todos os parâmetros e depois, lá no último, a gente está dizendo de que tipo que ele é. É importante a gente fazer uma pequena diferenciação quanto ao uso da tipagem nos parâmetros. A forma como eu estou usando nessas funções, colocando o tipo somente no último parâmetro, isso é possível nos cenários em que os parâmetros eles sejam do mesmo tipo. Então perceba que a gente sempre está tendo parâmetros que são booleanos, né? Ou true ou false. Então nesses cenários a gente pode muito bem ir lá no último parâmetro e tipar ele. Mas agora, se a gente tivesse algum outro parâmetro aqui, que fosse uma string, que fosse, enfim, um tipo float, a gente obrigatoriamente precisaria tipar ele imediatamente após a gente colocar o nome do parâmetro. Tudo bem? Bom, a gente aparentemente está na tarefa 4 agora, para verificar se o prisioneiro pode ser libertado. E essa aqui é a mais complexa, digamos assim, se a gente for pensar com relação às outras, né? Porque na primeira a gente precisou negar o estado atual do cavaleiro, né? Na segunda, a gente precisava que pelo menos um estivesse acordado. Aí na terceira, a gente precisou de uma combinação, né? O prisioneiro tinha que estar acordado e o arqueiro não podia estar acordado. Agora a gente vai para a última. Eu vou apagar aqui essa mensagem de erro que tem e vamos ler de novo aqui as condições. Olha só, é algo arriscado a se fazer e só pode dar certo de uma das duas formas. Então, se a Anarine tiver o seu cachorro de estimação com ela pode resgatar o prisioneiro se o arqueiro estiver dormindo. Beleza. O cavaleiro está com medo do cachorro. O arqueiro não terá tempo de se preparar antes que a Anarine e o prisioneiro possam escapar. Então agora o nosso retorno ele vai se basear em dois cenários, né? Então eu vou colocar aqui o retorno e dentro desse retorno eu já vou colocar um sinal de ou aqui, porque a gente vai primeiro aqui escrever o primeiro cenário e depois dessas duas barrinhas, nos dois pipes, né, que significa ou, eu vou escrever o segundo cenário aqui. Então o primeiro cenário, qual que é o primeiro cenário?
o prisioneiro, vamos achar ele aqui, ó. Prisoner is away. Beleza? Então ele precisa estar acordado e os outros dois personagens precisam estar dormindo. Então a gente precisa colocar um E aqui e os outros dois têm que estar dormindo. Então o cavaleiro ele tem que estar dormindo. Eu vou mudar o estado dele. Por que eu estou fazendo isso, né? Estou fazendo isso porque a gente precisa necessariamente que essa variável aqui ela tenha um valor de falso, né? Que ele esteja dormindo. Muito bem. A gente tem também a outra aqui, que é o do Archer, né? Archer is awake. Beleza. Vou também mudar o valor dela para falso aqui. Beleza. Essa aqui é a primeira condição, né? Que o prisioneiro esteja acordado e os outros dois eles estejam então dormindo. Ela pode ou não estar com o cão. Então, nesse primeiro cenário, você percebe que não é relevante pra gente a ideia do cachorro nesse cenário, né? Porque se o prisioneiro estiver acordado e o cavaleiro arqueiro dormindo, tanto faz o cão. Pode estar junto, pode estar separado. Eu imagino que o cão vai estar junto com ela, né? Afinal, é um grande amigo dela também, né? Beleza. Você viu que eu escrevi as 3 variáveis aqui e eu envolvi essas variáveis, eu envolvi por parênteses, né? Eu envolvi para poder encapsular os valores melhor. E eu vou remover agora o parênteses de fora aqui. Vou fazer só o seguinte, olha só. O nosso código ele vai verificar o que tem dentro desses parênteses aqui. E a gente espera que retorne true. Por quê? Para que a gente possa libertar o prisioneiro. E a segunda condição, qual que era a segunda condição? Que se a Analine estivesse com o cão dela e o arqueiro estivesse dormindo, né? Então vamos colocar aqui o pet dog is present, sinalizando que o cachorro está presente e ao mesmo tempo o arqueiro ele está dormindo. Vamos colocar aqui, ó, archer is awake. Muito bem. Olha, conforme o que a gente leu e o que a gente definiu aqui e o que a gente está passando como parâmetros, a ideia é que funcione. Vamos lá ver se vai funcionar ou se a gente vai precisar fazer algum ajuste nesse código. Não precisamos fazer nenhum ajuste, todas as tarefas foram aprovadas. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha aqui nos testes. Olha só, a gente pode abrir todas as tarefas para olhar cada um dos testes que foram feitos. Então tem vários testes aqui, o código é submetido para a gente poder entender o que aconteceu, quais eram os valores dos parâmetros e o que era esperado pela função. Isso é bem interessante, isso ajuda demais esses testes a gente entender se o nosso código ele tá legal, ele tá resolvendo o exercício ou se ele tá deixando a desejar de alguma forma. Então, nós utilizamos a linguagem Go para resolver um exercício de jogo de RPG. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Fique bem e nós nos vemos no próximo episódio.